Fala galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Rafa Tech. E no vídeo de hoje nós vamos comparar o Realme GT Master Edition versus Motorola Edge 30. Dois intermediários de respeito e nós vamos ver quais são as vantagens e desvantagens de cada um perante o outro. Então, antes de rodar a vinheta, eu gostaria de fazer um agradecimento a Cores de Gianni, que fez aí o boné personalizado para o canal, camisa personalizada para o canal e também a caneca personalizada para o canal. Então, se você tem um canal no YouTube e quer personalizar caneca, camisa, boné, com a logo do seu canal ou com alguma frase que você faz assim, que já é marca registrada do seu canal e etc., é só entrar em contato com Cores de Gianni. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado do Instagram para vocês entrarem em contato e fazerem sua encomenda, beleza? Então, sem mais enrolação, roda a vinheta! Bom, galera, então agora sem enrolação, né? Vamos fazer um comparativo aqui. No mesmo site que eu tinha feito lá o comparativo, né, entre o A73 e o Edge 30, nós vamos fazer o comparativo entre o Realme GT Master Edition e o Motorola Edge 30, né? Ver qual que se sai melhor, qual que é pior, qual que entrega mais pelo preço, né? Enfim, vamos fazer esse comparativo. Lembrando, galera, passando aqui para lembrar que logo mais teremos uma collab aqui no canal, tá? Justamente para comparar aqui o Realme GT Master Edition com o Motorola Edge 30. Uma collab aí com o nosso querido parceiro Carlinhos Leal, né? Como ele está testando aí o Motorola Edge 30, eu estou testando o Realme GT Master. E como são smartphones de categorias muito próximas, né? Praticamente equivalentes, então acho que seria bem interessante a gente fazer uma collab aí, um vídeo mostrando, meio que comparando os dois, né? Como eu tenho a experiência com o Realme e ele tem a experiência com o Motorola, eu acho legal fazer esse vídeo aí, cada um contando como é que está sendo a experiência do aparelho em cada um dos quesitos, né? Mas por enquanto vamos fazer esse vídeo aqui que é só para vocês terem uma base, né, em questão de especificação técnica. E eu posso ir comentando, dando umas pausas aqui no vídeo, comentando, né, qual que foi a minha experiência na prática com esse smartphone, tá? Então vamos lá. Lembrando, tá? Os dois smartphones são 5G. Então aqui na tecnologia ambos vão ter a conectividade 5G. O Edge 30 é de 2022 e o GT Master é de 2021, tá? Aqui falando um pouco das dimensões, né? Ele tem 159,2 milímetros, o Realme, né? O Realme ele tem 159,2 milímetros, assim, né? De comprimento, assim, né? 73,5 assim. E 8 milímetros ou 8,7 milímetros, a depender da cor, aqui na espessura, tá? Por que a depender da cor, galera? Porque, na verdade, esse aqui que está mostrando, né? Que é a versão marrom, vocês podem ver que eles têm um alto relevo aqui, ó. Tá vendo esses alto relevo aqui? E isso acaba acrescentando um pouco na espessura do smartphone. O meu, como é a versão sem esses relevos, então é a versão com 8 milímetros de espessura, tá? E já do lado da Motorola, a gente tem isso aqui muito parecido, né? Vai para 159,4, é até um pouquinho mais esticado, né? 74,2, então é um pouquinho mais fino, né? Assim, nessa dimensão aqui. E 6,8 milímetros de espessura, o que é realmente muito fino para um smartphone atual, tá, galera? Menos de 7 milímetros de espessura é realmente muito fino. Assim, o Realme aqui que eu estou testando, que inclusive está gravando esse vídeo aqui, né? Vocês podem ver aqui, ó. Ó, ele que está gravando o vídeo aqui. Eu já acho ele muito fino, tá? Usando ele na experiência de uso com ele, etc., que é um smartphone muito fino, muito leve, tá? Eu gosto muito dele. Mas o Motorola consegue ser ainda mais fino e ainda mais leve. Por quê? O GT Master ele tem 174 gramas de peso, no caso a minha versão, né, que é aquela sem o relevo, né,
E aqui tem um relevo, vai para 180 gramas. Então já é um peso relativamente leve, né? Um aparelho relativamente leve, mas o Motorola consegue ser ainda mais leve, galera. Ele tem nada mais, nada menos do que 155 gramas. É muito leve, galera, é muito leve, tá? Agora passando aqui para algumas tecnologias que eles têm, né? Quer dizer, o Realme ele tem Glass Front, quer dizer, a frontal de vidro, o frame de plástico e a traseira também de plástico. Já o Motorola conta com a frente de vidro com Gorilla Glass 3, um frame de plástico e também a traseira de plástico, tá? Esse é Dual SIM. Na verdade, os dois são Dual SIM, né? O Motorola tem aquela tecnologia que ela chama de Water Repellent Design, que é uma tecnologia aí mais básica, né, em relação à proteção de água, né? Já o Realme foge dessa questão, porque a Realme não especifica nada em relação à proteção contra a água. Em questão de display, né? O Realme tem uma tela aqui Super AMOLED de 120 Hz, com 1000 nits de taxa de brilho máximo, né? Enquanto que o Motorola tem uma POLED de 1 bilhão de cores e com taxa de atualização de 144 Hz, além da presença do HDR10 Plus. Em questão de tamanho do display, o Realme tem 6,43 polegadas, então é uma tela bem confortável até, né? Não é uma tela pequenininha, mas também não é uma tela gigantesca. Já em relação ao Motorola, a gente tem uma tela aí de 6,5 polegadas, tá? A resolução é praticamente a mesma nos dois, 1080 por 2400 pixels, com a proporção de 20:9. Mas, pelo fato do Realme ter uma tela um pouquinho menor, acaba que a densidade de pixels dele também é um pouquinho maior. Nada que seja percebida na prática, tá? Essa diferença aqui de 4 ppi não vai fazer muita diferença na prática, a pessoa não vai perceber diferença na prática, mas existe essa diferença, tá? Plataforma, né, galera? O Motorola Edge 30 leva vantagem nessa questão porque ele vem equipado aí com o Android 12, tá? Ele já vem de fábrica com o Android 12 e ele vai atualizar para o Android 13. Já o Realme, ele vai atualizar para o Android 13, né? E em alguns lugares, em algumas ROMs, como por exemplo a ROM chinesa, a ROM indiana e etc., ele já está com o Android 12 Realme UI 3.0. Porém, na minha versão, que é a versão Latam, né, ainda está no Android 11. Então está um pouco atrasado nessa questão. Segundo o pessoal da Realme, no finalzinho desse mês de outubro, vai chegar a atualização do Android 12 para ele. Então, se chegar, eu pensei em de repente não atualizar não. Mas de repente, se chegar, se eu ver que está estável e tudo mais, se eu ver assim, o feedback da galera, ver que está estável, sem bugs e tudo mais, eu trago um vídeo aqui para o canal atualizando o Realme para o Android 12, tá? Em questão de chipset, né? O Realme vem equipado com o Snapdragon 778G, enquanto que o Edge 30 vem equipado com a sua versão Plus. Eu não vou entrar muito em detalhe nessa comparação aqui, porque foi exatamente a mesma comparação que a gente fez comparando lá com o A73, né? O Realme tem exatamente o mesmo processador do A73, então as especificações, ó, são exatamente aquelas mesmas. Então não vou entrar em detalhe de diferença de núcleo do clock aqui, né, e tal, né? Não vou entrar muito em questão nessa parte. Em questão de memória, né, galera? Aqui temos um empate técnico, porque assim, considerando as versões que vieram para cá para o Brasil, o Motorola Edge 30 é a versão de 8 de RAM com 256 de armazenamento, assim como também o Realme, também com 8 de RAM e 256 de armazenamento, que inclusive é a minha versão também. Apesar de eu não ter comprado no Brasil, né? Mas sim, é a versão de 8 de RAM com 256 de armazenamento interno também. O que é muito interessante, né? Você vê aparelhos dessa categoria tendo 256 GB de armazenamento interno, tendo em vista que algumas marcas, como Samsung e Apple, né, acabam colocando versões de 128 GB até mesmo em seus smartphones topos de linha, né? Então é legal ver empresas como a Realme e a Motorola investindo nessa questão, tá? Os dois vão ter padrão UFS, tá? Nessa categoria já é comum. A câmera principal do Realme é uma câmera de 64 megapixels, um sensor da OmniVision. É um sensor muito bom, né? Inclusive vou deixar aqui na descrição o link, né, do teste de câmera completaço que eu fiz com o Realme aqui no canal. Foi o último vídeo que eu soltei, na verdade, né? Soltei na quarta-feira.
o vídeo de teste de câmera bem completinho, testando ali a câmera em 4K, testando o modo estabilização, enfim, fazendo fotos, vídeos, etc. E aqui no lado da Motorola, a gente já tinha comentado naquela comparação do A73, né? Ele vem equipado com um sensor principal de 50 megapixels, capaz de fazer fotos aí e vídeos muito bacanas. Um ultra-wide híbrida, que faz função de macro, também de 50 megapixels, e um sensor de 2 megapixels, que é só para dar aquele auxiliar naquele efeito de profundidade, né? O que eu acho que não teria nem necessidade de ter esse sensor, tendo em vista que a maioria dos smartphones atuais já consegue fazer um trabalho muito bom via software, né? Já do lado da Realme, a gente tem uma de 8 megapixels ultra-wide e uma de 2 megapixels para modo macro, né? Em questão de vídeo, ambos filmam em 4K 30 fps e 1080 até 60 fps, né? Só que na parte de selfie é que o jogo muda, tá? Porque na parte de selfie, enquanto o Realme fica limitado a Full HD a 30 fps, como eu tinha falado para vocês lá no teste de câmera do canal, né, testando a câmera frontal, o Motorola consegue fazer até 4K, tá, galera? 4K 30 fps na frontal. Então isso já dá um ponto de vantagem aí para o Motorola, você poder gravar em 4K 30 fps nativamente, né, sem precisar de aplicativos de terceiros. Na parte de áudio também, né? Enquanto que o som do Realme é um áudio mono, o Motorola possui áudio estéreo. Então, mais uma vantagem aí para o Motorola, tá? A questão do som, o áudio estéreo. Aí o Realme contra-ataca na questão de que ele tem a entrada para fone de ouvido, né? Enquanto que o Motorola não possui. Ambos têm entrada USB tipo C, que já é esperado para essa categoria, né? Ambos possuem leitor de digital na tela, tá? E são sensores realmente muito rápidos, tá? Eles têm um desbloqueio muito rápido. Aqui a questão da bateria é um ponto muito curioso, né? Um fator muito curioso. O Realme tem a bateria de 4.300 mAh, enquanto que o Motorola tem 4.020. Porém, dependendo do estilo de uso que você tiver, o Motorola vai acabar até durando mais, porque a Motorola tem uma otimização de bateria assim sensacional, de forma com que ela consegue fazer com que aparelhos com 4.020, 4.000 mAh conseguem durar bastante, tá? Já na questão do carregamento, é o Realme que se destaca, né? Já que ele tem um carregador já incluso na caixa de 65 watts, que promete carregar de 0 a 100 em aproximadamente 33 minutos. E aqui, testando aqui no meu uso prático aqui, deu mais ou menos essa média mesmo, tá? 32, 33, 35 minutos. Dá mais ou menos essa média aí mesmo de carga, o que é realmente muito bom e é uma mão na roda, né? Quando você precisa carregar o aparelho ali por 15 minutinhos, né? Você tá ali atrasado para o trabalho, né, e tudo mais, você precisa carregar o celular ali rapidinho, dar uma carguinha para poder sair para o trabalho e etc. Então esses 65 watts vão fazer bastante diferença. Enquanto que do lado da Motorola você tem um carregamento de 33 watts, o que não deve demorar tanto assim também. Afinal de contas, você tem a bateria de apenas 4.020 mAh, o que favorece o tempo de recarga, né? Aqui o AnTuTu só foi feito no Realme, né? Então não tem como comparar com o Edge 30. E basicamente o vídeo foi esse, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, como eu tinha falado para vocês, né? Vai ter um vídeo aqui de collab, né? Eu e o Carlinhos Leal, nós vamos fazer um vídeo de collab aqui comparando as principais características do aparelho. E eu vou ver se eu abro aqui o Telegram rapidinho, só para mostrar para vocês o print de um tempo de tela aí que eu consegui fazer aqui no meu Realme, tá? Calma aí rapidinho. Esse aqui foi um tempo que eu fiz com o Realme, com um teste bem pesado, tá? Usando bastante o aparelho, jogando bastante, etc. Ele deu 7 horas e 59, praticamente 8 horas, né, de uso total e 4 horas e 16 minutos de tela ligada. Às vezes eu penso que ele é um aparelho até que gastão. Eu acho ele gastão até demais. Eu não sei se de repente é o meu estilo de uso mesmo, que é muito pesado, né, muito intenso,
ou se realmente o aparelho não está com uma autonomia tão boa quanto deveria. Mas o que me deixa um pouco mais tranquilo é que, apesar da autonomia de bateria em si dele não ser das melhores, mas eu consigo carregar ele rapidinho, né? Então vai ser mais tranquilo nessa questão. Bom, então o vídeo foi esse, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho para sempre ficar por dentro dos novos vídeos. Então, eu me despeço por aqui e valeu!